A paz do Senhor Jesus, meus filhinhos, bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é 26, nós estamos na madrugada da oração e eu quero relatar a todos vocês, eu sou o irmão Paulo Gerald e eu quero relatar a todos vocês a visão que o Senhor nos deu ao nos visitar nesta madrugada. Meus queridos, nós estávamos em oração quando eu pude contemplar um redemoinho chegando na porta da minha casa. Mas era muito grande esse redemoinho, meus irmãos. Eu perguntei a Deus o que era esse redemoinho. E quando eu perguntei a Deus, eu senti que o meu espírito subiu nas alturas e eu podia enxergar por cima do globo terrestre. Foi uma visão extraordinária, meus irmãos. E quando eu olhei por cima do globo terrestre, eu pude contemplar 4 anjos menores que estavam se posicionados na terra em norte, sul, leste, oeste. E este redemoinho que visitou minha casa estava na frente desses 4 anjos. Eu pude ver que esses 4 anjos comandavam esses 4 redemoinhos. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E de repentemente eu vi um anjo maior. Estava acima dos 4 anjos. E sobre a sua mão havia como se um vaso, meus irmãos. E ele soltava esse líquido que estava dentro deste vaso sob o globo terrestre. E a visão, meus irmãos, foi tão gloriosa e continuou. Enquanto esse anjo maior lançava sobre a terra esse líquido que estava neste vaso, que eu não pude ver o que era, os 4 anjos na terra que estavam já localizados começaram a se movimentar. E de repentemente eu pude ver, meus irmãos, e quando o Senhor falou comigo, que Ele ouviu a oração da igreja e está varrendo esse vírus do nosso meio. Nos 4 cantos da terra, meus irmãos, Deus ouviu a oração da igreja. Tem muitos líderes que vão dizer, nós vencemos o vírus. Não, meus irmãos. Deus ouviu a oração da igreja. E eu podia ver pela visão do Espírito quando os 4 anjos varriam os 4 cantos da terra. E esse redemoinho que ia na frente dos anjos colhia todos os vírus, todo o sinal desta peste nos 4 cantos da terra e fazia uma limpeza. Labanda subi calabandai. E eu pude ver essa visão e eu contemplava. E eu perguntei, Senhor, debanda subinai, quem é este anjo maior? E Deus falou comigo que era o príncipe Miguel. Debanda subinasebe, nasce cumprindo o que está escrito no livro de Daniel 12, irmãos. Que o príncipe do Senhor que guarda os filhos de Deus, o Senhor ordenou os teus anjos para nos guardar desta tentação. Então, meus irmãos, continue obedecendo a ordenança dos homens da terra. Porém, os irmãos vão perceber que assim como esse vírus chegou, ele vai embora. E quando os anjos varriam esse vírus da terra, eu podia ver, meus irmãos, pessoas que eram curadas do nada. Pessoas que estavam e o vírus desaparecia dos seus corpos. E uma quantidade muito grande de pessoas começava a ser curada. Porque o Senhor enviou os anjos para retirar esta peste dos corpos das pessoas. E aí, meus irmãos, eu terminei a oração da madrugada desse dia 26 de março. Estamos aqui em Panamá, na América Central, e quando nós terminamos a oração, eu agradeci a Deus.
Oh, meus irmãos, foi coisa linda. Amós 3,7 diz a palavra de Deus que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os teus servos profetas. E aí, meus irmãos, eu me pus a deitar. Na Mandassub, de repente, levantei novamente. E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, mostra-me mais alguma coisa para testificar esta visão da madrugada. E aí, de repente, a visão se abriu novamente, o Senhor me visitou, meus irmãos, e eu pude ver um anjo forte. Na Mandassub estava com uma espada desembainhada, e ele estava com a espada levantada para a frente, e quando eu olhei para a frente, eu vi exatamente o mesmo demônio que Deus me mostrou há um ano atrás, que abria-se os portais da escuridão e esse demônio vinha em cima de um cavalo. Mas agora eu estou vendo ele na beirada da espada do anjo do Senhor, e eu pude ver ele descostas indo em direção ao abismo novamente. Eu percebia que como o anjo do Senhor, o príncipe Miguel, meus irmãos, estava o conduzindo ao abismo novamente. E aí eu fiquei maravilhado, falei: Senhor, esta vitória é da tua igreja, esta vitória é do teu povo. E aí Deus tem falado ao meu coração, meus irmãos, são sinais do princípio das dores. Oh, meus irmãos, ainda não é o tempo do arrebatamento, mas Deus está dando sinais, meus irmãos. Esse foi um dos sinais que Deus deu na terra para mostrar aos homens que eles não têm poder. Então, meus irmãos, hoje é dia 26 de março, muitos líderes vão dizer: nós conseguimos vencer essa peste, esses vírus, mas eles estão enganados, meus irmãos. Se Deus não enviasse os teus anjos para limpar toda a terra desta peste e levar esse principado amarrado para a escuridão novamente, esta peste ia matar milhares e milhões de pessoas, meus irmãos. Quem está nos protegendo é o Senhor. Os líderes no mundo inteiro vão se gabar dizendo: nós vencemos esta peste, mas não foram eles, meus irmãos, foi o Senhor. Aí está a visão, meus irmãos, cantemos e louvemos a Deus. Porquanto, meus irmãos, se mantém ainda na obediência das ordenanças dos seus líderes em suas nações, se mantenham em sua casa até ser liberado para o povo poder voltar ao normal. E os irmãos vão acompanhar pelos jornais dizendo que está desaparecendo esta peste, mas não foram os homens, meus irmãos. Foi o Senhor que jogou novamente esse principado pelo abismo afora, e ele foi amarrado e lançado no inferno novamente. Deus está passando esse tempo de tentação, como o livro de Isaías 26, verso 20 diz: meus irmãos, guarda-te ao teu quarto somente por um momento, até que passe a ira de Deus. Deus mostrou às nações que eles são vulneráveis, meus irmãos. Nenhuma nação é forte, nenhum líder é forte, meus irmãos. Deus mostrou aos poderosos na terra que eles são vulneráveis e que Deus é poderoso e está acima de tudo e de todos, e é Deus que controla a terra ainda. Oh, glória a Deus! Então se alegre comigo, meus irmãos. Compartilhe essa profecia, essa visão de Deus nos quatro cantos, e alegra os corações, porque Deus ouviu a oração do justo. Oh, glória a Deus! Que Deus abençoe, meus irmãos. E assim encerrou a visão. Debaixo desse mover, enquanto eu vi o anjo descendo com um demônio principado na beira da espada, e eu pude ver ele descosta descendo para o abismo e o anjo atrás o conduzindo. O Senhor amarrou esse principado e potestade, e nos quatro cantos da terra nós vamos ver notícias dizendo que desapareceu,
Quem estava doente ficou bom. Aqueles que estavam no hospital começou a melhorar. Por quê, meus irmãos? Porque o principado que comanda esse vírus, como o Senhor me mostrou há um ano atrás, que era aberto os portais e saía um demônio e atrás milhares e milhões de bichos. E esse principado saía, meus irmãos, com uma máscara na cara para matar. Debanda subnasce. E o mesmo está voltando para o inferno derrotado agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor veio a mim e eu estou passando a todos vocês nesta madrugada do dia 26. Deus abençoe a todos.